Aí, deixa eu... Essa é a vovó? Não, não é... Ó lá, fala oi pra todo mundo aí, ó. Oi. Oi, João. Olha a cara dele. Assustado. Na verdade, é curiosidade. É que ele... Era pra ele estar dando uma cochiladinha esse horário, mas não rolou. Aqui Não, me tá... dera. É, mas o problema é que se ele cochila agora, ele vai dormir 11h30, meia-noite. Não, então retiro o que eu falei. É, melhor. Então assim, gente, eu conversei com o Dr. Rafael, né, que a gente tem um contato muito próximo, né, apesar da distância, e ele vem ensaiando isso já faz um tempo, a gente ver alguma atividade que a gente pudesse fazer, e aproveitando agora essa questão aí não só do isolamento, né, mas aproveitar que agora as mídias agora se aproximaram muita gente, a gente começou a aprender também a mexer com isso e fazer disso uma rotina. Então a gente tem feito a gente tem feito as aulas, tem feito reuniões agora pelo Zoom, isso tem facilitado bastante. E o Dr. Rafael, ele perguntou para mim, poxa, o que você podia aí, né? A gente vê que tem uma dificuldade realmente na formação acadêmica do médico em si, dependendo da onde você se forma, talvez você tenha uma cadeira de nutrologia. Eu, quando eu morava em São Paulo, eu dava aula na faculdade de Mogi e a gente dava algumas matérias pontuais dentro da medicina intensiva, da clínica cirúrgica e da clínica médica. Não existia uma cadeira da nutrologia em si, mas a gente pontuava alguns tópicos. Isso é bem interessante. Algumas faculdades hoje já têm a nutrologia como grade curricular, não são muitas, mas pelo menos para a gente ter uma noção do que é a nutrologia e geral na sua importância. Então, quando a gente pensa, né, e o Rafael falou, pô, você podia falar sobre, para os nossos residentes, sobre insuficiência hepática, sobre terapia nutricional na insuficiência hepática, terapia nutricional, né, nas afecções hepáticas. E aí a gente teve a ideia de começar do zero mesmo. Né? Eu acho que o grande porquê da gente pensar em nutrir esse paciente, né, e por que a gente fala tanto da importância, eu acho que vocês devem estar cansados de ouvir o Rafael, a Fernanda falando bastante dessa questão, e às vezes a gente não sabe de onde vêm essas questões. Então, assim, é uma coisa extremamente nova. Se a gente pensar que o primeiro artigo sobre desnutrição hospitalar foi mais ou menos na década de 70, 1974, eu vou mostrar aqui para vocês, depois eu até disponibilizo, eu deixo com o Rafael. Esse é um artigo muito bacana, ele é um artigo de vanguarda, né, do Buttersworth, e é bem interessante, tudo começa aí. Então a primeira coisa, a gente pensar o que é nutrologia, né, gente? Não adianta a gente ficar, talvez, né, divagando, né, o que a gente vê muito falar da nutrologia, mas qual que é a finalidade dela? A finalidade da nutrologia é essa. Isso é a descrição do site da Associação Brasileira de Nutrologia, essa definição da nutrologia, né, o professor Dutra de Oliveira, que ainda está vivo até hoje, é um dos grandes nomes da nutrologia do Brasil, e ele definiu como uma especialidade que estuda, pesquisa e avalia os benefícios e malefícios causados pela ingestão dos nutrientes. Então, aplicando conhecimento para avaliação das necessidades, para manutenção da saúde e redução de risco de doença. Então, o acompanhamento do estado nutricional e a compreensão da fisiopatologia são diretamente relacionadas aos nutrientes, né? Esse conhecimento permite, né, atuar no diagnóstico e principalmente na prevenção e tratamento. Então, quando a gente pensa, né, e a grande pergunta, eu acho que todo paciente, né, sempre pergunta para a gente no consultório, a primeira coisa que eles perguntam é, mas qual que é a diferença do nutrólogo para nutricionista? Então, o paciente, ele sabe que o nutrólogo é médico, então não adianta chover no molhado falar que a gente é médico, a gente fez 6 anos de medicina, foi esses tanto de residência, isso, aquilo, outro. Mas a grande diferença é a questão do diagnóstico. Então, quem faz diagnóstico é médico.
Então, quando a gente tem o diagnóstico, principalmente nosológico, não nutricional, é o médico. E eu costumo dizer isso até mesmo para os residentes ou para os alunos, às vezes, né, do internato, quando a gente dá alguma palestra para eles. Um exemplo bem clássico que a gente utiliza é a questão da anemia. E eu sempre pergunto, anemia é deficiência de ferro? Aí vocês sabem que não, nem sempre. Então, eu posso ter uma anemia por hipotireoidismo, eu posso ter uma anemia por deficiência de absorção de ferro, eu posso ter uma anemia por duodenite, eu posso ter uma anemia por alteração do transportador ou do armazenamento do transportador da ferritina, eu posso ter anemia crônica decorrente de hepatopatia, eu posso ter uma anemia decorrente de insuficiência renal, eu posso ter uma anemia por doença inflamatória intestinal, entre outras, né? Anemia por deficiência de vitamina B12, deficiência de cobre, entre outras aqui. Então, é bem interessante essa pontuação, né, do que é a nutrologia e qual que é a grande diferença. Vamos para o próximo. Então, quando a gente pensar em desnutrição hospitalar, olha que interessante. Se vocês passarem hoje, amanhã visita no hospital, e se vocês fizerem, né, uma espécie aí de avaliação, né, uma espécie de avaliação, a gente vai verificar que tem 54%, né, dos doentes internados no mundo tem uma prevalência de desnutrição. Isso é bacana porque todo ano se realiza uma força-tarefa mundial também, chamado Nutrition Day, em que se faz a triagem de risco nutricional em pacientes internados nos hospitais ao redor do mundo. E geralmente a gente tem aí um coorte, né? Geralmente um estudo bem linear e é bem interessante, né? Atualmente no mundo a gente tem dois grandes estudos dessa magnitude, que é o Nutrition Day e o SARC Day. O SARC Day é para pacientes para avaliação de sarcopenia, isso que é bem bacana, né? É assim, a gente avaliar esses pacientes. Então a gente passa num dia no hospital, faz a avaliação e dentro dessa avaliação a gente envia esses dados para uma fonte nacional, geralmente a Braspen, né, que é a a Sociedade Brasileira de Nutrição Integral e Parenteral. Você tem os representantes dentro da Braspen e elas alimentam o banco de dados mundial. Então essa é a prevalência em média no mundo em torno de 50% dos pacientes. Então se você passar amanhã na sua enfermaria, na enfermaria de vocês aí de clínica cirúrgica, e fizerem uma avaliação simples, né, e a gente tem vários métodos para avaliar, a gente consegue aí fazer esse pequeno diagnóstico. Então, como eu sempre costumo dizer, né, a questão da terapia nutricional todo mundo acha que a gente está indo para o mundo de Oz, né? Então é a estrada de tijolos amarelos, você vai seguindo e você nunca sabe o que encontra no final do caminho. E esse é o grande problema. Por que a gente nunca sabe o que encontra no final do caminho? Porque a gente não tem nem noção de onde começar. E isso é uma falha da formação do médico em si. A gente não tem a base. Para vocês terem uma ideia, tem lugares que, por exemplo, eu trabalho aqui em Volta Redonda, tem hospital que o chefe do CT não conversa com a nutricionista. Isso existe, tá, gente? Porque ele acha, ele tem quase 80 anos de idade, ele se formou assim e ele não conversa nem com a fisioterapia. Então, vocês acham que um serviço desse é um serviço de excelência? Não é, porque você não tem a abordagem multidisciplinar nesse fato. Então, a terapia nutricional em si, o início dela, né, é a consciência de qual o papel de cada um, né, dentro dessa terapia nutricional. E um dos papéis do médico é você saber o estado do seu doente, saber avaliar e principalmente o que prescrever, quando prescrever, por que prescrever. Porque não adianta, se você não tem a mínima noção, né, do que é a desnutrição, você tentar promover uma recuperação de estado nutricional, porque depois a gente vai voltar nesses assuntos, eu comentei com o Dr. Rafael,
a gente vai voltar e eu vou mostrar para vocês que até mesmo, né, quando você alimenta um doente desnutrido, dependendo do que você faz, você pode até causar algum prejuízo a ele, principalmente os pacientes hepatopatas. Então vocês têm aí algumas, depois a gente vai conversar bastante sobre isso. Então se a gente for hoje assim no PubMed, né, a grande base de dados da literatura, a gente vai ter, né, colocar, né, Boston Malnutrition, a gente vai ter aí pelo menos aí só 29.406 artigos em média. Isso aí eu fiz ontem. Então, para vocês terem uma ideia do tanto que se publica e do tão pouco que a gente, como profissional de saúde, principalmente como médico, né, os residentes, vocês, têm informação, acho que vocês têm pouca noção sobre isso. Né? Quem é da área está cansado de saber escutar sobre o impacto disso, né, na qualidade do serviço prestado, ou até mesmo na questão da evolução do doente. Então, o que é desnutrição? Eu gosto bastante dessa definição do professor Dan. Né? Eu trabalhei com o professor Dan, fui residente dele, e essa é uma definição muito interessante, né? Porque a gente sempre acha que a desnutrição, a gente faz aquela analogia que desnutrição é aquela criança do sertão nordestino ou da África subsaariana, né? E aquilo lá geralmente é só uma forma de desnutrição. Então, a desnutrição ela é definida como um desequilíbrio metabólico causado pelo aumento da necessidade calórica proteica e inadequado consumo de nutrientes e alteração na composição corporal e das funções fisiológicas. E olha que interessante, se a gente olhar, até um obeso pode ser desnutrido. E a obesidade é uma forma de desnutrição. Não é uma desnutrição calórico-proteica, mas é uma forma de desnutrição, porque pela OMS também, se a gente pegar essa definição, desnutrição é toda a falta ou excesso de micro- ou macronutriente que pode levar a um prejuízo da homeostase. Então, o excesso também o excesso de ingesta calórica, o excesso de macronutrientes também pode levar a um quadro de desnutrição. Principalmente porque o prefixo des, né, ele significa mal. Então, o paciente mal nutrido, ele não necessariamente ele tem que estar emagrecido, sarcopênico, com caquexia ou uma síndrome de consumo. Então, esse é o trabalho que eu falei para vocês, né? Se tiver aí na plateia alguém do serviço de nutrição ou algum médico também que trabalha nessa área, vai estar com o saco cheio de escutar isso, né? Desculpem aí se a gente está sendo repetitivo, mas, né, para quem não conhece, esse é o trabalho onde praticamente começou tudo, né? É o trabalho do Buttersworth, né, de 1974, em que ele faz uma publicação num editorial, né, dizendo que você tem aí algo a mais, né? E o esqueleto dentro do armário é uma analogia, né, a esse trabalho, e depois dele vieram vários outros. Então, elucidando aqui, né, esse é o artigo original, né, e o que é muito, muito interessante, né, na revista e na parte final, né, do artigo, ele apresenta 5 casos clínicos, né, e ele coloca justamente essa preposição, que eu acredito que começamos a perceber as consequências de nossa negligência com relação ao estado nutricional de nossos pacientes nos hospitais e nas escolas de medicina. E aí depois fica uma pergunta, se vocês quiserem para a gente discutir, né, se isso é de 1974, né, porque até hoje quase não se fala nisso, quase não se coloca. Eu ainda também não sei. Né, quando eu comecei a minha jornada na terapia nutricional, né, eu e o Rafael, a gente já gostava bastante desse assunto na época da faculdade, né, nos anos de gastrão, e eu gosto tanto de terapia nutricional que eu casei com uma nutricionista. Então, é para ficar tudo em casa mesmo. Então, é bem interessante, você acaba adentrando num mundo que até então você não conhecia,
mas e que realmente é um mundo vasto dentro até mesmo da medicina. Então, e a gente faz essa pergunta, né? Pô, 1974, a gente está em 2020 e até hoje parece que as pessoas não aprenderam a importância e o impacto da desnutrição. E é até interessante que um dos tópicos é justamente isso, né? É uma desnutrição iatrogênica. A galera da cirurgia que me perdoe, né? Mas o jejum nem sempre é necessário e nem sempre ele é funcional, entre aspas, né? Então, o pessoal fica mesmo meio sentido comigo quando eu falo da questão do jejum, mas a gente tem que discutir bastante isso às vezes. Então, esse é um artigo muito bacana, um artigo também, é um artigo até recente, né, mostrando aí, para vocês verem qual é o impacto. A gente ainda se pergunta, né? Então, por que ainda, né, o esqueleto está dentro do armário, né, no hospital? Então, depois de muito tempo, a gente continua vendo, né, o porquê, porque essa condição de desnutrição hospitalar continua prevalente. Mais para frente tem um outro artigo que a gente vai mostrar para vocês, é um artigo, inclusive, do pessoal aqui do Brasil que publicou, e é bem interessante, né? Então, o que a gente vê? Principalmente, né, nos idosos internados, e olha que bacana, porque a gente tem, é multifatorial. Por exemplo, para vocês cirurgiões, a dor, né? Quem tem a mulher quando tem cólica menstrual, né? A primeira coisa que você pensa é na dor, você não vai pensar, né, em comer um X-bacon, embora eu pensaria assim, mas é de pessoa a pessoa, mas a dor, ela diminui o apetite. Não só, né, se a gente pensar nos mecanismos da dor, a gente tem os mecanismos psicológicos da dor, mas também a parte mediada da resposta inflamatória, né? Enjoo, né, pós-cirúrgico, a gente tem polimedicação, principalmente nos idosos, mas dentro do hospital também, né? A gente tem depressão, perda do apetite, né? Perda do apetite pela idade, alterações, né, fundamentais. Tem um grupo que pesquisou, isso é bem interessante, do isolamento social e de comer sozinho, porque o vovozinho, às vezes, ele engasga, né? E tem uma situação engraçada que aconteceu no hospital essa semana. Tem um senhor de 98 anos internado no hospital, na UTI, porque ele foi fazer a consulta de rotina com o cardiologista, aproveitou que o cardiologista voltou, e ele foi fazer uma consulta, porque o filho que insistiu para que ele fosse, né, ainda mais para dar uma olhada no braço dele, porque o vovozinho foi consertar o escapamento do Santanão dele, 91, que tinha caído, e ele queimou o braço. E ele não queria pronto-socorro, foi para o cardiologista. Achou no cardiologista, ele tinha uma bradicardia, né, não sintomático, assintomático, mas ele tinha uma bradicardia, tinha um BAV 2:1, e aí foi internado. E por que eu estou falando isso? Porque ele agora está no isolamento respiratório, porque ele tossiu. Então o pessoal está ficando neurótico. Mas por que ele tossiu? Porque ele engasga. E ele falou isso pra gente, ele falou hoje pra mim. Doutor, mas eu sempre engasgo quando eu como alguma coisa. Isso é normal já. Eu tomo um pouquinho de água e engasgo. Mas o vovô que mora com todo mundo, né? Ele faz barulho quando come. Né? Ele come com a boca aberta, ele engasga. E aí ninguém quer sentar perto do vovô que engasga, que come com a boca aberta, que deixa cair um pouquinho de comida. E aí o que acontece? Ele se isola. Ele vai comer sozinho. Vocês já comeram sozinho? Tomaram um café da manhã sozinho? Almoçar sozinho? Cara, é muito ruim. Quando você almoça sozinho, principalmente dentro do hospital, você engole a comida, você não tem com quem conversar, você foca naquele prato. Algumas das vezes é até melhor você ter gente conversando, porque principalmente para vocês residentes, né? A gente nunca sabe o que está comendo às vezes, né? A gente tem o famoso bandejão, então é bem complicado. Mas essas questões são questões que interferem diretamente, por exemplo, no paciente internado. E aí eu tenho um idoso com tudo isso e que foi submetido a uma cirurgia. Foi submetido a uma lapa, foi submetido a uma colectomia. Então eu tenho diversos fatores múltiplos para que culminem com a desnutrição.
Esse é um estudo muito famoso também, né, o IBRANUTRI. Esse IBRANUTRI entrou para a história por causa do IBRANUTRI, que a gente tem hoje as portarias do Ministério da Saúde, né, que regulamentam a terapia nutricional no Brasil, principalmente a RDC, a 63 e a 272, mais para frente, e agora as portarias, a 131 e a 135, de 2005. Eles colocaram, foi um estudo nacional, né, multicêntrico, em vários hospitais públicos e hospitais do SUS também, hospitais públicos e particulares participaram. E foi interessante que essa publicação mostrou 48% de desnutrição nos doentes do Sistema Único de Saúde. Então, a gente tem quase 13% de desnutridos graves. E às vezes a gente não olha, né? a gente não visualiza isso de uma maneira mais palpável. Então, o impacto disso é extremamente importante. O ELAN, né, que foi da Maria Isabel Correia, que também é uma médica brasileira de Minas, o ELAN avaliou 9.233 pacientes, né? Então, participaram, né, 12 países na latino-americana, né, em toda a América Latina, e mostrou uma taxa bem semelhante, né, 50,2% dos pacientes tinham algum grau de desnutrição. Isso é até legal para vocês, né, para os residentes, vocês podem fazer pequenos trabalhos assim também, conversem com a nutricionista do setor, para fazer um levantamento desse. Todo congresso pega um trabalho desse, se não for para apresentação oral, mas às vezes vocês conseguem publicar no próprio congresso, isso é interessante. Avaliar como está o serviço de vocês, né, desses pacientes, por exemplo, quanto do serviço, né, de hepato, né, de cirurgia do aparelho digestivo, de cirurgia geral, depende da enfermaria, quantos desses pacientes já chegam desnutridos. Fazer o screening é muito bacana, vocês fazerem isso, né? Verificar de onde vem essa desnutrição, por quê, e correlacionar com algum desfecho. Isso é bem interessante. Por exemplo, alguma medida antropométrica, uma coisa extremamente simples, você não precisa ter uma bioimpedância, você não precisa ter uma densitometria, você pode com uma fita métrica medir a circunferência da panturrilha. Hoje eu avalio meus pacientes com ultrassom de quadríceps. Também é muito interessante você fazer esse acompanhamento, né, por métodos de imagem. Mas uma fita métrica você também faz isso. Então esse é um outro artigo muito bacana, né, mostrando... Peraí que isso aqui está no lugar errado, esse quadradinho. É uma revisão da literatura de 2015, é um trabalho até cerca recente, né? E o professor João Fantucci, né, lá do HC, ele fez essa pergunta, né? Então, e aí, a gente ainda tá com um esqueleto no armário, dentro do hospital? Então, olha que interessante, né? A prevalência, né, desse estudo mostrou dentro da oncologia, 70% de desnutrição dos pacientes internados. Nas áreas de CTI, né, em torno de 50%. Na cirurgia, esse aqui, o 3 é o de vocês, né, a área de vocês, né, 45% mais ou menos, um pouco mais de 40% dos doentes estão desnutridos. Então é importante vocês entenderem que a desnutrição hospitalar ela existe e ela precisa ser diagnosticada e mais ainda, você precisa de intervenção, né, que é o mais importante. Não adianta você fazer o diagnóstico e manter o seu doente em jejum por uma semana. Então, quais são as consequências da desnutrição? Então, são essas aí, ó. Maior morbidade, menor qualidade de vida e aumento dos gastos pelo serviço de saúde. Isso aí é como a gente fala, chovendo molhado, mas às vezes a gente não consegue enxergar, né? Existe uma correlação direta. O paciente desnutrido é o paciente que morre mais. Então, mas por que ele morre? Porque ele infecta mais. Porque não cicatriza a cirurgia. A anastomose,
né? A gente não tem uma anastomose. Você pode ter uma técnica fantástica aí, o doutor Rafael, excelente cirurgião. A gente cansou, né, de fazer enteroentero, gastroentero, né, lá no laboratório de técnica operatória. Em cachorro do Em cachorro do cemitério. Garani. É. Meu pai ficou sem falar comigo, acho que umas 2 semanas, quando descobriu que eu fazia isso com os cachorrinhos. Que ele tinha a cachorra dele, a Capitu, ele quase me matou. Mas a gente sabe, por melhor que seja a técnica, a decência ela está extremamente ligada ao estado nutricional do paciente. A hidratação também, mas a desnutrição muito. Né? O estado nutricional ruim no pré-operatório, você vai ter complicação no pós-operatório. E mesmo que esse paciente saia bem da cirurgia, por exemplo, a cirurgia da alta, encaminha para a clínica, é aquele paciente que vai desenvolver uma úlcera de pressão, que vai fazer uma pneumonia e que vai morrer justamente por uma deficiência do estado nutricional que leva, né, a uma incompetência imunológica. Então, olha que interessante, né? Isso aqui é muito bacana. Então, o número 1 aqui, né, é a mortalidade de acordo com o estado nutricional, né? Então, isso aqui, número 1, paciente eutrófico, bem nutrido, né? Ponto de vista do estado nutricional, eutrofia. Então, a mortalidade, né, ela varia em 10, 12%. Mas quando eu tenho um paciente desnutrido, né, esse valor ele chega a aumentar 100%, é praticamente o dobro aqui. Então, quando a gente faz um screening inicial, né, a importância da desnutrição hospitalar é justamente essa. Eu identificar o caso, intervir o quanto antes para que isso daqui não aconteça. Então, por exemplo, né, o que a gente tem visto hoje com relação ao coronavírus, paciente crítico, está internado, a tonelada que a gente tem usado de bloqueador neuromuscular faz com que esse doente perca massa muscular mais abruptamente. Eu tenho visto isso, né? Eu tenho feito a correlação com o ultrassom, e isso é trágico, porque por mais que esse paciente às vezes esteja eutrófico, ele mantém, às vezes ele vai perder pouco peso, mas o pouco peso que ele perdeu foi tudo massa muscular. Porque ele tá bloqueado. Está bloqueado, ele não tem Porque estímulo direto. É Séptico, catabólico, né? Isso. Esforço ventilatório, sepse. Tudo. O estudo que eu vou fazer agora, né, um hospital novo que está inaugurando aqui em Volta Redonda, a gente vai ter um ultrassom muito bom dentro do CTI, e eu estou até submetendo esse estudo na plataforma Brasil. A gente vai avaliar gordura visceral e massa muscular desses pacientes, para ver se é só massa muscular que esses pacientes estão consumindo ou se tem gordura visceral, se tem alguma outra alteração. Então, a mortalidade é elevada, mas olha que interessante, olha o custo desses pacientes. Então, quando a gente olha, né, por exemplo, a França gasta, né, 10,2 bilhões de euros, né? Isso com pacientes desnutridos. Então, um hospital, por exemplo, nos Estados Unidos, né, ele vai gastar em torno de 86 mil dólares. Um paciente desnutrido nos Estados Unidos, ele custa a mais para o seguro de saúde e para o hospital 1.630 dólares. O Reino Unido, né, uns 7,3 bilhões de libras. Então, o custo disso é altíssimo. Agora, imagina na gente, né, no glorioso SUS. Então, a gente tem que pensar também, né, não só no ponto de vista da saúde do doente, mas a gente tem que pensar também do ponto de vista de recurso. Porque o sistema de saúde público, né, o meu chefe diria muito bem, é como se fosse uma torneira aberta sem registro. Então, a função do gestor é colocar a mão no ralo para deixar escoar o menor volume de água possível. Então, esses pacientes, eles gastam muito no hospital. Então, dependendo do grau de internação, o convênio quer matar. E por que o convênio hoje paga a visita da terapia nutricional? Porque o convênio paga hoje o que você quiser prescrever de terapia nutricional no paciente, pelo menos no hospital particular. Porque ele paga a parenteral, porque ele paga a nutrição interal, porque ele paga tudo o que você faz.
que ainda assim sai mais barato do que você pagar uma conta dessa num paciente desnutrido. Então, o que é importante da gente entender? Quando a gente faz a avaliação no momento certo, é importantíssimo, né, para o desfecho. Então, vocês aí, médicos, não sabem, mas, por exemplo, o serviço de nutrição do hospital, geralmente os nutricionistas têm um protocolo que, em média, né, esse paciente ele tem que ser avaliado em até 72 horas para a gente avaliar o risco de nutrição e aí traçar a estratégia, né, da terapia nutricional do paciente no momento adequado. Né? Nem sempre a gente consegue, porque, por exemplo, como eu falei para vocês, né, dependendo da instituição, você vai ter médicos antigos que vão falar para você, mas isso, né, eu faço isso há 40 anos e não funciona, e funciona do meu jeito. Mas é importante vocês saberem que intervir no momento certo. E por que esses artigos todos estão... Trouxe tudo citação de artigo antigo? É justamente por isso. Para mostrar que essas estratégias, elas não são agora de 2020, 2018. Você começa a ver na literatura, né, importantes trabalhos, né, importantes revisões da literatura, estudos de coorte, que identificam esses desfechos. E a gente se cegar nesse momento para isso, vocês desculpem, mas é estupidez. Né? Então, como eu sempre falo, né, eu converso muito com os residentes. Eu falo, às vezes, cara, olha para o lado, né, se a nutricionista estiver lá passando visita, não custa nada você chegar e conversar com ela, né, ou conversar com um nutricionista, porque o médico, a grande maioria, não sabe trabalhar em equipe multidisciplinar. Então, conversa, fala, poxa, me ajuda. Você dizer que não sabe não é sinônimo de ignorância, né? Embora a gente saiba aí que tem, infelizmente, Volta Redonda, essa leva, eu espero que, né, que seja um futuro diferente, mas as levas de residente que a gente tem visto aqui chega a ser sofrível, porque e dos alunos também. Os alunos estão se formando com uma arrogância assim, surreal, fora da realidade. Então, por exemplo, eu tenho um costume, né? Eu chego no hospital para passar a visita da terapia nutricional. A primeira coisa quando eu chego no hospital é ligar para a sala do serviço da nutrição, né? Saber se tem alguém lá ou onde as nutricionistas, por exemplo, do CTI estão. Se elas estão no CTI, eu vou direto lá para o CTI, para a gente discutir os casos diretamente. Porque geralmente a gente passa uma vez por dia, elas estão praticamente todo dia no hospital. E o que o médico não escreve, a nutricionista sempre escreve. Ou vocês podem até interromper o áudio agora para fazer uma pergunta. Alguém anota na evolução, né, que o paciente está desnutrido, ou que palpou a panturrilha e viu que o músculo da panturrilha está diminuído, ou que o braço está emagrecido, ou que você não consegue palpar a musculatura? Alguém aí escreve, paciente, estado nutricional ruim. Bem menos vezes do que deveria. Então, e aí sugestão, né? Pega a evolução multidisciplinar, a evolução da nutricionista, com certeza vai ter alguma coisa lá a respeito disso. Então isso dá um norte muito grande, porque a gente não é obrigado a saber tudo, gente. Hoje eu disse para uma paciente, eu falei para ela, até vou falar um palavrão, mas a senhora me desculpa, mas que a verdade é essa. Né? O especialista é aquele cara que cada vez mais sabe nada de porra nenhuma. Porque a gente vai estudar dentro da medicina, dentro da clínica médica. Eu tenho um mundo dentro da clínica médica. Eu falar que eu sei cardiologia é brincadeira, né? Então, nem nutrologia eu sei tudo. Hoje eu escolhi minha área de atuação dentro da nutrologia. Então, não posso dizer que eu sei tudo, porque é um mundo. Então, essa questão é extremamente importante. A gente não avalia, a gente não coloca, né, os dados que são importantes. E isso faz uma mudança muito grande, né, na evolução do doente. Assim, é absurdo quando você consegue. E a doutora Lourdes, que foi minha chefe também, ela na medicina portuguesa, ela sempre falava isso.
né, que ela brigava com a gente muito na questão do enfatizar a importância de você abordar no tempo certo. Que ela dizia, eu prefiro um doente, né, bem nutrido numa máquina de diálise do que um desnutrido fazendo diálise. Por quê? A gente tem mania de restringir proteína, isso depois a gente vai falar quando der essa aula para vocês, né? Mas a gente ainda tem essa questão, vamos restringir proteína porque está com função renal prejudicada. Isso não existe mais, já não existe há mais de 20 anos. E é engraçado, e a gente ainda faz isso, pensando em achar que é o melhor para o paciente. Tem uma história muito engraçada, né, o Rafael conhece a história do suco albuminado, né? E putz, é antigo, mas tinha muito lugar que fazia. A Fernanda também sabe, né? Lá na BP Nossa, o pessoal adorava o suco pessoal gostava lá albuminado. em São Paulo, na BP. Pô, Nossa, eu queria Albumina morrer em com pó, né? albumina. e aí, um dia eu falei pro paciente, não, eu tenho que tomar. Ele falou assim para mim, doutor, eu até tomo, mas se eu tomo um gole antes, vamos dividir aqui. Se eu tomar 2 dedos desse suco, eu tomo 3 copos todo dia. Aí eu Cheiro de arranjei, ovo podre. eu arranjei uma briga lá com o pessoal, que eu consegui com a doutora Lourdes interveio e a gente conseguiu um suplemento do particular para o paciente. De tanta raiva que eu fiquei daquele cheiro. Então, essas coisas são importantes. Você intervir adequadamente, você correr atrás, porque o paciente desnutrido, ele vai te dar um trabalho grande. Ele vai complicar num ponto da evolução da doença. E às vezes é um desfecho que você não esperava. O paciente sai, você faz aquela anastomose linda, você faz tudo bonitinho. Pô, o paciente, a cirurgia foi excelente. O paciente está tão desnutrido, que a mecânica ventilatória dele fica prejudicada. Então, ele não tem força para ventilar. E ele faz uma pneumonia, faz uma telectasia de base, ele já tem dor na restrição, né? Ele não tem musculatura suficiente, ele faz uma telectasia de base, faz uma pneumonia e morre. Então, a gente nunca para pensar nessas condições, mas essas condições existem. Então, uma das ferramentas mais utilizadas hoje, né, a NSG, a avaliação nutricional subjetiva global, é extremamente simples, ela só tem um pequeno porém, porque como ela é subjetiva, ela depende da pessoa estar treinada. Então, você tem que fazer várias vezes, né, testar, para você ter uma curva de aprendizado adequada. Conheço muito nutricionista aí que sabe todos os itens de cabeça. Hoje em dia é um pouco mais raro, mas algumas que eu tive muito contato, né, em São Paulo na época sabiam isso de cabeça. Então é bem bacana. Que é a avaliação proposta por Detsky, né, em 1987, a gente utiliza até hoje. Então ela é interessante. Por que ela é interessante? Porque ela vai avaliar alterações tanto na ingesta quanto na perda, quanto a avaliação antropométrica também, apesar de ser subjetiva. Mas ela é extremamente sensível. Ela tem uma sensibilidade bem elevada, tanto que a gente compara todas as outras com ela, porque ela engloba praticamente todos os aspectos. Então, é importante entender que essa intervenção nutricional, ela reduz o tempo de permanência no hospital do paciente. E aí aumenta a rotatividade. Então, se aumenta a rotatividade de leito, por exemplo, para vocês para cirurgia, o que às vezes pega de vocês terem que suspender a cirurgia? É porque não tem leito. Mas não tem leito por quê? É porque o paciente agarra, e muitas vezes vocês vão ver que esse paciente que está agarrado lá segurando o leito de vocês é um paciente desnutrido. Não é a culpa da clínica não, tá? Eu vou defender o meu lado aqui. Então a rotatividade do leito depende disso, né? E melhorar o resultado clínico. O paciente não é o paciente eutrófico, mas o paciente que tem risco nutricional, que está desnutrido, quando ele é bem triado, quando ele é bem acompanhado, você vai ter um resultado excelente de cirurgia. Então, isso é importante vocês saberem. Então, como a gente faz isso? Existe no hospital de vocês, né? Todo hospital tem. Então, vocês podem solicitar. É aí que está a minha dica, né? Mais para frente eu vou colocar outras aulas para vocês, né? E a gente vai falar a respeito bastante disso aí com relação
a intervenção, que é importante vocês terem noção da intervenção, mas existe a MTN, que é a Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional, em que consiste, né, num coordenador clínico, que o coordenador clínico obrigatoriamente é um médico, o coordenador técnico geralmente é a nutricionista ou alguém com título de especialista com formação na área. E por que ela é multiprofissional? Porque obrigatoriamente ela tem que ter um médico, um nutricionista, um enfermeiro e um farmacêutico. Você pode ter fonoaudiólogo, você pode ter psicólogo, você pode ter outros médicos, outros nutricionistas, mas são esses 4 fundamentais. E é essa equipe que vai cuidar da terapia nutricional do paciente. Não é o médico em si que vai cuidar da terapia nutricional do paciente. É a equipe multiprofissional. Por quê? Porque todos têm um papel-chave dentro desse rolar. Por exemplo, a enfermagem tem um papel fundamental na educação continuada. Então, isso a gente vê direto, né? Mau uso, má utilização da sonda, da nutrição parenteral. Então, essas boas práticas, elas vão ser passadas por toda a equipe de técnico de enfermagem e novos enfermeiros. A enfermeira também pode fazer triagem de risco nutricional. Aliás, qualquer membro da MTN pode fazer a triagem de risco nutricional. Porque triagem, né? Quando você faz a triagem, você não necessariamente é cargo de uma pessoa. Né? Classificação, por exemplo, que a gente fala classificação de risco. Né? Então, a classificação de risco é uma triagem de risco, né, das emergências. Então, todo mundo pode fazer essa classificação. Geralmente faz um enfermeiro, mas o médico também pode ser um classificador de risco na falta do enfermeiro. Então, cada um tem a sua importância e ela é obrigatória em todos os hospitais. Por que ela é importante, né? Porque através da desobediência hospitalar, através dessas portarias, né, do Ministério da Saúde, através da implementação da MTN, que a gente vai ter essa questão da aplicação, né, das rotinas em terapia nutricional. Então, a partir do momento que vocês solicitam aí um acompanhamento, ou dependendo do protocolo do hospital, né, às vezes o hospital público geralmente ele é automático. Né? O paciente internou, a nutricionista fez a triagem de risco nutricional, o paciente de risco positivo já capta para acompanhamento da MTN. Então, isso é importante vocês saberem que esse é um aspecto que muda, né, a questão da terapia nutricional. Então, mais uma vez, né, a gente vê aí a estrada de tijolos amarelos, a gente já começa a caminhar para ela, a gente ainda não sabe onde vai dar, porque tudo depende, né, do trajeto que a gente vai fazer. Para quem viu o Mágico de Oz, viu que a situação é bem complicada, né? Falando do original da Dorothy, né? E o sapatinho vermelho da Dorothy, bonitinho. Mas essa figura de imagem, ela é interessante porque é um caminho desconhecido para muitos, né? Principalmente, acho que para a maioria de vocês é um caminho desconhecido. Mas a nossa função é estar sempre guiando para vocês, né? Então, a gente sempre tem aí as nossas falhas, a gente tem os nossos acertos, mas a gente vai caminhar, né? A terapia nutricional, a equipe multidisciplinar, o nutrólogo, o nutricionista, o farmacêutico, eles vão sempre caminhar junto com vocês. Enquanto vocês forem médicos assistentes, a gente vai caminhar, porque o nosso desfecho fundamental, o nosso foco final é o paciente. Então, se o nosso foco é o paciente, a gente tem que entender que existe uma situação chamada atenção integrada à saúde. Então, independente se ele está no SUS, se ele está no hospital particular, ele tem que ter essa atenção integrada. O que é atenção integrada? Atenção integrada é atenção multidisciplinar, transdisciplinar, como se fala hoje, para que a gente tenha todo um sucesso, né, do tratamento proposto, seja ele uma cirurgia, seja ele um transplante, seja ele quimioterapia, radioterapia, um tratamento de uma infecção, uma pneumonia, uma hospitalização no CTI. Mas quando a gente tem essa atenção integrada, a gente reduz os riscos do paciente e a gente melhora a sobrevida, que é o mais importante. Esse paciente, ele, como a gente sempre fala, ele é pai de alguém, ele é uma mãe de alguém, ele é um filho de alguém, ele é o amor de alguém. Então a gente tem que ser esse alguém, às vezes, na vida desse paciente, para que a gente consiga atingir os nossos objetivos finais. Acho que era isso, gente. Acho que acabou. Acabou.
Muito bom. Isso que eu falei que ia ser, que eu queria ser rápido, né? Você vê que minha capacidade de síntese não muda ao longo dos anos, né? Semana que vem vai ser sobre o cirrótico, né? Bom, eu queria A gente vai falar uma falar, coisinha a gente só. vai falar de insuficiência hepática aí nas hepatopatias. Bom, aqui, diferente daí de Volta Redonda, a gente assume o paciente até o fim. Então a gente não passa para a clínica médica. Você viu que aqui não muda nada, né, cara? Nada, 20 anos e sempre igual. A Dovani, que é a nossa Nutri, podia falar, se eu não me engano, não tem MTN na Santa Casa. Eu vejo ela lá tentando fazer milagre com os pacientes, mas não sei se tem ou não tem MTN lá. Às vezes tem que bater o pé, tem que brigar, Ela porque pode responder aqui pra gente. às vezes o gestor ele coloca como que tem, tá? Sim. Mas no papel não tem, que é justamente para não pagar o profissional. Que é o mais tenso de todos. E aí, Dovani, o que você me diz? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, viu? Boa noite. Muito boa bom noite. participar do aprendizado. Eu espero também poder contribuir, tá? E nós temos sim a equipe de nutrição, né? De terapia nutricional lá, doutor. E, assim, às vezes a gente cursa com a falta, né? De pagamento de fornecedores, isso tudo na licitação, né? Os problemas que ocorrem na licitação. Mas nós temos, né, a gente realiza a triagem, né, quando o paciente entra, para avaliar o risco, e até que nós temos um bom relacionamento, né, com os médicos e conseguimos, né, através deles, aplicar aí uma nutrição mais efetiva, porque realmente a maioria entra com um quadro de desnutrição. Então a gente lá existe uma MTN, é lá na Santa Casa. Existe sim. Ah, tá. Eu não faço parte, mas eu tenho colegas nutricionistas que fazem. É que eu vejo só você lá, então achei que não tivesse. Bom, tem, é menos pior. Não, mas, por exemplo, no São João Batista, né? Você conhece o São João Batista? Tem MTN, mas MTN só existe no papel. Meu nome só tá lá para eles tentarem cadastrar o hospital na portaria, porque eles não querem. Até o ano passado, eu tinha 2 nutricionistas para 164 leitos. Puxado. Isso é desumano, né? Isso é surreal. Sim. O correto seria ter uma nutricionista para cada 30 leitos. Hoje tem 4, mas a gente não é atuante. Por que não é atuante? Porque eles não querem pagar. Eles querem primeiro que se credencie para depois contratar mais nutricionistas, contratar um médico, um nutrólogo, ou quem quer que seja que fique à frente. E aí entra num círculo vicioso de total. Que não consegue fazer o credenciamento porque não tem, e não tem porque não tem o credenciamento. O credenciamento também tem a questão política. Mas nada anda e é muito complicado, né? A gente sabe que existe uma dificuldade, principalmente no interior do país. Vocês estão por mais que seja, né? Por mais que seja o norte e o nordeste, vocês estão numa capital e a mentalidade é bem diferente. O interior do Rio de Janeiro é muito ruim. A gente está aí atrasado uns 20 anos dentro da prática de terapia nutricional. Pode ter avançado algumas coisas, mas o pessoal ainda passa sonda nasogástrica em pós-operatório de vesícula, faz jejum, deixa o paciente 2 dias de jejum. Então, assim, a gente está um pouquinho atrasado em grandes aspectos. E pensar em terapia nutricional é uma coisa surreal. Né? E nada disso é polêmico, né? É tudo coisa não tem, conhecida na literatura, assim, com níveis altíssimos de sucesso. Você tem evidência. Então, você tem como minimizar todos esses, tudo que eu falei tem embasamento científico, tudo está na literatura. Não tem invenção, né? O Rafael tirou um coelho da cartola. Já foi a época, né, que a gente fazia isso.
Mas agora não tem. Você procura na internet, você acha. Então, a gente tem que ficar mesmo de olho. E é um tema que, às vezes, a gente vê... É engraçado isso, porque a gente tem um olhar diferente. Né? Você, por exemplo, você pega muito paciente com cisplatina. Tem um senhor no hospital que pediram parecer para dermatologia. E o senhor caiu comigo lá no retiro, na clínica médica. E, pô, paciente estilista, né, com descamação da pele, lesão ictiose, lesão clássica de pellagra, né? E passou, o residente passou no final de semana, não viu, passou o staff, não viu, e o cara sem querer aí trocaram um dia o paciente, trocaram o nome, pô, isso é desnutrição. E a dieta do cara, líquida, Uhum. porque tava vomitando, para desnutrir, para ferrar ainda mais o cara. Me tira uma dúvida. Essa avaliação com o ultrassom, outros métodos para avaliar a sarcopenia, estava até discutindo com a nossa residente, a Natália, e de fazer um estudo aqui avaliando isso no cirrótico. Que método você sugere que seja custo-efetivo e ao mesmo tempo bom para a gente usar? Para comparar, assim, fazer uma tomo corte na altura da L2, a cicatriz L4. E aí ver a área lá do psoas ou fazer ultrassom Então, do bíceps ou do... Vamos lá. Essa questão da tomografia, a galera do Einstein que gosta bastante, né? Eles fazem isso, é rotina. Uhum. Então, como eles fazem? É assim, o paciente vai fazer uma tomografia, ele está escalado para fazer tomografia, fazer uma tomografia letiva, beleza. Eles já cortam o nível lá de, se não me engano, é de L2 a L3, né? Acho que é de L2 até L4. Eles têm um software que avalia isso, pela densidade de pessoas, eles avaliam a questão da reserva nutricional. Então, você precisa ter o software. Certo. Isso é caro. Então, apesar, não adianta você só medir, né? Você tem que fazer uma reconstrução e ter um software. Isso é um pouquinho caro e ter o custo da tomografia. Trabalho publicado aí acho que foi pela Silvia. Eu não sei se foi pela Silvia, eu vou achar depois o artigo para vocês. Foi publicado o ano passado, ano retrasado no JPEN. É o pessoal aqui do Brasil que avaliou de idosos internados circunferência da panturrilha. Circunferência da panturrilha e a subjetiva global. Tá. Avaliação aí da circunferência da panturrilha correlacionada como grau de reinternação. Publicado numa das maiores revistas de terapia nutricional. Então, vamos fazer uma coisa simples, né? O que vocês podem fazer? Vocês podem fazer uma triagem de risco nutricional. Vocês podem usar a NRS 2002, vocês podem usar a NSG, vocês podem usar diversos outros fatores. Vocês podem usar o MUST, que é uma ferramenta britânica. Isso tudo você tem na literatura, é bem simples. Então, esse é uma variável. Então, você faz diagnóstico de risco nutricional. Pô, o paciente tem risco nutricional avaliado por tal. E a intervenção você pode tanto fazer por circunferência da panturrilha, se vocês tiverem como conseguir, por exemplo, uma ultrassom verba... fica fácil para a gente fazer. Ultrassom é extremamente simples. E até simples. O pessoal da radiologia já está a fim de... Então, ultrassom é um método simples, só que tem duas situações que você tem que estar atento. A primeira é... Se vocês forem fazer um estudo, a pessoa que vai reavaliar tem que sempre ser a mesma. Certo. Então não pode ser outro operador, porque ele é operador dependente. E a outra peculiaridade é que o ultrassom ele é um método seguro, inócuo, mas ele é comparativo com o próprio paciente. Então você não tem nenhum ponto de corte. Tá. Você vai comparar o paciente com ele mesmo. Não tem uma tem uma relação, não tem uma referência. Tá, isso que é legal também.
Porque você pode ver, isso é um dado até mesmo até para Dovani, nutricionista, isso é bem bacana. Quando vocês fizerem esse tipo de avaliação, deixar bem escrito, né, a terapia nutricional, vou explicar por quê. A Mil tentou glosar uma internação num paciente nosso no hospital aqui, que foi mais, acho que, pô, foi uma glosa, acho que ia ser uns 200 mil. O cara fez um acidente automobilístico, o cara teve esmagamento de face, fratura de membro, fratura de fêmur, fratura de úmero, o cara ficou todo arrebentado. Então colocou prótese, os caras fizeram a prótese facial, com reconstrução em 3D. Não, cara, assim, hipercaras. Porra, os caras fizeram a prótese por encomenda, pra você ter uma ideia. Fizeram um molde numa impressora 3D baseado na tomografia, na reconstrução tomográfica. Uma coisa linda. Só que esse paciente ficou usando durante acho que umas 2 semanas nutrição enteral, parenteral. Desculpa. Nada, tio, tá de boa. O paciente ficou usando nutrição enteral, parenteral e via oral. E aí eles quiseram pegar a glosa nisso. Só que os caras se ferraram. Porque era um paciente que eu estava fazendo acompanhamento com ultrassom. Então ele estava com nutrição enteral e oral. Né? Porque na enteral a gente estava dando proteína pra caramba, caloria e tudo que ele conseguisse comer. Em 3 dias, a cada 3 dias eu estava fazendo ultrassom. Na segunda vez que eu fiz ultrassom, a gente teve um decréscimo de massa muscular. Continuou caindo massa muscular do cara. Aí você entrou com a parenteral. Eu entrei com a parenteral. E depois que entrei com a parenteral, parou de perder massa muscular. Não ganhou, mas parou de perder. E aí depois o cara saiu da ventilação, fechou a tráqueo, o cara tirou a sonda, o cara foi para casa e aí que o convênio veio em cima. Porque como o cara tá comendo, tá com nutrição enteral e parenteral. Pô, tudo bem documentado, eu fiz o relatório, os caras tiveram que entubar essa. Uhum. Porque você compara o paciente com ele mesmo. Isso é o melhor de todos. É um método super simples. E você tem bastante espaço na literatura para esse tipo de publicação. Isso que é interessante. Por exemplo, no cirrótico eu desconheço. Eu posso até perguntar para a Andrea. A gente nem fez o levantamento ainda não começou, mas eu posso até perguntar para a Andrea. Que surgiu fazendo um ultrassom de um paciente lá. E aí já fez, o radiologista já falou, é assim que faz do bíceps, tal, não sei o quê. E aí já foi vindo a ideia, eu vou pedir a consulta. É muito interessante. O do quadríceps eu acho o músculo mais fácil da gente fazer, porque assim, ele é extremamente visível. Uhum. Você vai medir, né? Você vai medir da crista ilíaca, né? Mais ou menos aí da cabeça do fêmur, né? Da coxa femoral até a patela. E aí você vai tirar a média, você vai fazer um ultrassom no meio e um no terço distal. Tá. Então você faz terço distal e na metade, né, no meio dessa distância aí, principalmente do fêmur. Então o corte ele tem que ter os 4 grupamentos musculares. Isso depois eu mostro para vocês em imagem, eu tenho bonitinha, bem legal. Você vai ver o reto, você vai ver o vasto intermédio, o vasto medial, o vasto lateral. E aí você vai dar do ponto mais alto do fêmur, né, da protuberância óssea, que você vai ver na imagem, depois eu mostro para vocês, até a bainha externa do reto femoral. Então, essa é a altura, né, a espessura do quadríceps que vocês vão avaliar. E aí correlacionar com o tempo de internação, com tudo. Né? Intervenção, aí você coloca, tal dia foi feita intervenção nutricional, eu estava com tantos milímetros. Aí, tanto de proteína, isso foi mudado a intervenção nutricional, passou para tanto, ou parou de perder. Dá até um mestrado isso aí. Dá. Pô, o meu praticamente vai ser disso. Isso aí. Então, assim, é bem interessante essa abordagem. Se você tem um ultrassom fácil, tranquilo. Se você não tem, cara, uma fita métrica. Agora, se você tiver se vocês tiverem verba, tenta conseguir também, junto com isso, correlacionar, por exemplo, espessura do bíceps ou do quadríceps com força de preensão palmar. Né? Uhum. Dinamômetro. Um dinamômetro tá aí na faixa de uns R$ 1.700.
não é tão caro assim. Aham. No hospital, você tem que convencer muito bem que é importante. Tem Rafael, doutor Rafael? Eu Diga. mesmo. Qual dos dois? Qual dos É, dois? todos vocês. Poderia ser usado, será, também um ultrassom portátil? Você já ouviu falar do Body Sim, Metric? sei. Esse Body Metrics é o seguinte, ele é um ultrassom linear. Então, a literatura, a gente não tem nada muito bem publicado nisso. Você tem aí com relação à avaliação de composição corporal ambulatorial. Por ele ser linear, ele é muito ruim de você visualizar a estrutura. E ele não é extremamente preciso. Então, a gente utiliza... Então é um aí, ultrassom mesmo. é um método de ultrassom, Aham. mas eu acho ele muito caro perto do que ele se propõe. Porque ele está na faixa aí dos 15 mil. E qual que é a diferença dele? Ele só faz modo A, se eu não me engano. Então ele só vê o transdutor linear, ele é um ultrassom linear Só portátil. vê as camadas. Só vê as camadas. Ele não vê Não vê profundidade, nada. anatomia mesmo, né? Não. Eu tenho Teria que ser depois... um modo B mesmo. Tem que ser o modo B, que é muito superior. E você pode até avaliar a questão da ecogenicidade. Por exemplo, em pacientes idosos, você tem maior hiperrefringência, ecogenicidade, porque você tem menor quantidade de água. Então, você tem mais estrutura. Não consegue avaliar a mioesteatose. Sim, isso aí é o músculo do idoso. Você vai ver todas aquelas traves de fibrose, vai ver o gordura intramuscular, a atrofia muscular do grupamento. Então, é muito bacana. É um método muito legal de imagem e que é super simples. Né? Um radiologista bem treinado faz isso. Pô, eu faço, cara. Então, se eu faço, é porque não é tão complicado. Pessoal, alguém mais tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? A gente já pode encerrar. Depois eu Não, te só mando. agradecer mesmo pela aula, doutor. Foi muito boa. Eu estava até conversando com a doutora Fernanda, o fato de que é muito bacana a gente começar a ter uma visão mais detalhista do nosso paciente. Às vezes a gente acaba vendo geralzão e perde nesses detalhes, né? E eu acho que isso faz uma diferença total no resultado do paciente. Tempo de internação, prognóstico, enfim. Então, muito obrigada pela aula, muito boa. A gente está à disposição aí. A ideia é justamente isso, trazer para vocês essa curiosidade de olhar o doente de uma outra maneira. Isso que é bem bacana, a gente começar a pensar nesse doente Eu, quando eu vou entubar um paciente hoje, né, eu dou uma olhadinha na costelinha dele, eu vejo se eu consigo... eu fico dando uma olhada na musculatura, eu pensei, esse vai sair não.